No vídeo de hoje nós vamos falar sobre positividade, sobre otimismo. Quanto isso é importante para lidarmos com a vida, para lidarmos com o dia a dia. Mas quando isso se torna um problema? Como lidar com a positividade tóxica em relação a nós mesmos e em relação aos outros? Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E fica ligadinho aí. Cada vez mais nós temos sido estimuladas a encararmos a vida de forma positiva. Ainda mais depois de um cenário como uma pandemia, em que estivemos com tantas incertezas, com medos, com ansiedade. E assim, olharmos a vida de forma positiva nos ajuda a caminharmos com mais fé, com mais otimismo. Mas quando isso deixa de ser positivo, ou seja, quando isso deixa de ser algo bom e se torna um problema? A partir do momento que nós encaramos isso como uma positividade tóxica. Alguns psicólogos já falaram que a positividade tóxica pode ter efeitos ainda piores do que a depressão nas pessoas, porque pode gerar doenças a partir do momento que você não olha para os sentimentos negativos, a partir do momento que você não aceita que você tem momentos em que você não estará bem e tudo bem. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como identificar a positividade, como tratar a positividade em relação a nós mesmos e aos outros, sem que ela nos faça mal, sem que ela seja tóxica, porque tudo aquilo que é tóxico é aquilo que gera coisas que não são boas, que passa a se tornar um problema, tanto para a nossa saúde mental, emocional, como também a nossa saúde física. A psicologia positiva, ela visa prevenir justamente que o foco demasiado em problemas acabe causando mais preocupações, ansiedade e até mesmo processos depressivos. Portanto, veja que a linha seguida pela psicologia positiva é que você possa a cada dia alimentar cada vez mais, focar cada vez mais nas situações que estão acontecendo de uma forma positiva. Já no caso da positividade tóxica, é não reconhecer um problema, não reconhecer um sentimento negativo, negá-lo e dessa forma mascará-lo de uma forma positiva. E assim, isso acabar se tornando um problema, isso acabar somatizando. A somatização é uma das causas de muitos problemas, porque é quando não aprendemos, não conseguimos encarar momentos de frustração, de fracasso, tristeza, ansiedade, inveja, de forma a superá-los. Veja que quanto mais você nega um sentimento, quanto mais você mascara um sentimento, menos chance de você aprender com ele, superá-lo e dessa forma se tornar mais resiliente, mais forte perante a outros problemas que virão. Porque a grande certeza que a gente tem nessa vida é que os problemas vão acontecer. A diferença é como vamos lidar com eles. E lidar com problemas sempre de forma positiva denota que isso não é legal. Por que não é legal? Não é legal porque ninguém consegue fazer isso o tempo todo. A nossa vida ela é feita por altos e baixos, seja por causa de questões hormonais nas mulheres, seja porque acontecem situações que nos chateiam e é muito importante que nós possamos parar, olhar para essa situação e avaliar o que estamos sentindo. Quando passamos a olhar para o que sentimos diante de uma determinada situação, com honestidade, com realmente sinceridade e admitirmos, eu estou sentindo isso, dessa forma, teremos muito mais possibilidade de aceitar, diagnosticar e superar esse sentimento. Então vejam que a positividade tóxica passa a ser uma negação, passa a ser muitas vezes uma fuga de sentimentos que fazem parte, que são inerentes às situações do dia a dia. Agora eu quero trazer duas abordagens. Como lidar com a positividade tóxica em relação a nós mesmos, como podemos lidar com as nossas emoções
E também como lidar com a positividade tóxica para que ela também não se torne tóxica ou quando ela já está se tornando tóxica em relação aos outros, em relação às pessoas que nos rodeiam. Em primeiro lugar, em relação a nós mesmos. Todos os dias, ao acordarmos, muitas vezes nós acordamos desanimados. E isso pode acontecer por N fatores. Por questões de alimentação inadequada, comemos alguma coisa que não nos fez bem, ou fomos dormir depois de comer muito, o que muitas vezes faz com que acordemos não tão legais, ou seja, estamos um pouco mais pesados. O nosso intestino não está funcionando bem e isso sim afeta as nossas emoções. Então, nesse momento, nós podemos olhar para aquilo que nós estamos sentindo e acolhermos, entendermos que não estamos bem e decidirmos se nós vamos permanecer daquela forma ou se nós vamos fazer com que o nosso dia mude de estado, mas sempre nos acolhendo e não negando este sentimento e nem alimentando. Portanto, a positividade tóxica ela é sempre um extremo. Quando nós negamos aquilo que sentimos, quando nós não olhamos e não nos acolhemos naquilo que sentimos. Então, quando você não acorda bem, você tem duas opções. Ou você continua mantendo o seu dia dessa forma, se sentindo mal, ou você olha para isso com carinho, acolhe e busca a causa disso, para que você possa, dessa forma, aos poucos, superar. Sem mascarar isso, sem ficar se impondo que, eu tenho que ficar bem, olha só como está o dia lindo, um sol maravilhoso, eu tenho tudo o que eu preciso e por que eu não estou bem? Eu preciso ficar bem. Segundo o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, e não olhe essa palavra de uma forma pejorativa, ele apenas fez um trocadilho, o Mark Manson fala que uma das formas mais eficientes de superarmos momentos ruins ou de sentimentos ruins é aceitá-los. É olhar para aquilo e dizer, está tudo bem, eu não estou bem, mas vai passar. Ele chama isso de superação de um círculo vicioso infernal. Como que funciona isso? E eu acho que você vai se identificar porque eu já passei muitas vezes por isso. Eu sou conhecida e tenho uma reputação de uma pessoa muito positiva, otimista, alegre, só que eu também tenho momentos em que eu não estou assim. E sabe qual é o pior cenário nesses momentos? Eu me cobro. Eu digo, mas como, Graciana, você que é tão positiva, tão otimista e tão alegre, por que você está assim? Isso não combina com você. E aí eu luto para ficar alegre. Só que dessa forma eu fico pior, porque eu começo a me cobrar e entro num círculo vicioso infernal de dizer, mas está tudo bem, você não tem do que reclamar, você não está no hospital, você está com saúde, você está com o corpo perfeito, mas eu não estou me sentindo bem naquele momento. Eu estou triste, ou por uma frustração, ou por uma ansiedade, uma preocupação, enfim. Ao negar o sentimento, eu posso somatizar e piorar aquele sentimento. Mas a partir do momento que eu olho para isso e digo, poxa, eu sou humana, eu não estou bem. Mas o que está me causando isso? Buscar a causa, tratar a causa e ver como eu posso resolver isso. Ao invés também de ficar focando no problema, focando no sentimento negativo, é aceitá-lo, é olhar para ele com carinho, é se tratar bem. E dessa forma, como num curto-circuito, o nosso cérebro nos torna melhor. Porque a partir do momento que a gente aceita que não está bem, mas que vai passar, de uma forma imediata, nós já nos sentimos melhores. Porque muitas vezes é pior ficar se cobrando ficar bem quando você não está, porque aí você vai piorar. Então, esse é o primeiro tratamento que você precisa fazer com você mesmo. Aceite. Porque tem uma frase que eu gosto muito. Tem que sentir para fazer sentido. Então, você precisa alimentar a sua inteligência emocional, o seu autoconhecimento e acolher os seus sentimentos. Existe um filme chamado Divertidamente, que ele mostra como as emoções funcionam e como elas afloram dentro de nós. Então, o autoconhecimento, ele fará com que você
comece a se conhecer mais. E muitas vezes você vai até entender, nossa, eu estou sentindo isso por isso e por aquilo. Ou seja, você passa a justificar para você mesmo, você passa a entender por que você está se sentindo daquela forma. Tem momentos que você não vai saber por quê, mas está tudo bem também. Porque nós temos um Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive não estarmos nos sentindo bem. Ele nos entende, Ele nos conhece, Ele sabe que em algum momento ali você vai precisar dele, você vai precisar de um amigo, de uma amiga, de um acolhimento, para que você possa olhar para si mesmo, olhar para si mesma e superar esses sentimentos negativos. Uma outra forma também muito importante de nós aceitarmos sentimentos negativos é quando acontece algo. Ou seja, um luto, ele precisa ser vivido. A tristeza, ela precisa ser processada. Um fracasso, ele precisa ser processado da mesma forma que uma frustração, porque são esses momentos que nos fazem crescer, que alimentam os nossos músculos das emoções, que nos tornam mais fortes e, principalmente, nos ajudam a olhar para as pessoas com mais empatia, que nos fazem, em primeiro lugar, aceitar, superar e depois podermos ajudar alguém olhando e dizer, eu sei como você se sente. Porque imagina, se você está o tempo todo alegre, se tudo para você vai bem, se você não consegue aceitar que há momentos sim que você não está legal, como que você vai poder também olhar com empatia para outra pessoa e dizer, eu sei como você se sente. Então, é muito importante que a gente entenda que Deus nos diz também em sua palavra em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo significa superar também momentos de tristeza, de frustração, problemas, desafios, mas Deus estará com você. Você fará a sua parte, mas Ele te fortalecerá, Ele te dará forças, Ele te dará sabedoria para que você possa superar esses momentos, sair deles melhores e principalmente ajudar outras pessoas que enfrentarão momentos parecidos. Agora, como lidar com a positividade tóxica quando ela parte de outras pessoas ou até mesmo com os outros? Em primeiro lugar, nós em relação aos outros. Primeira coisa, é muito importante que nós não sejamos os tóxicos, que nós não sejamos as pessoas que quando alguém vem abrir o coração, quando alguém vem reclamar, nós comecemos a dar soluções sem que a pessoa peça por isso. Que nós comecemos a falar, não, mas olha pelo lado positivo, não, mas podia ser pior. Evite essas frases, porque isso muitas vezes vai fazer com que essa pessoa não se sinta acolhida. Muitas vezes as pessoas apenas precisam ser ouvidas. Então, ouça e crie uma empatia e diga, sim, eu sei como você está se sentindo. Vai passar e esse momento é um momento de aprendizado, esse é um momento de superação. Como que você pode passar por ele para que você não sucumbe, para que você não fique ainda pior, mais triste? Como trazer uma solução? Mas num primeiro momento, talvez a pessoa nem queira a solução. Ela simplesmente quer se sentir acolhida, quer a sua empatia. Então, para não ser uma pessoa tóxica em relação à positividade, essa é a minha dica. E eu sei o quanto é desafiador, porque muitas vezes quando alguém vem desabafar, nós queremos ajudar, nós queremos dar uma solução. Às vezes até queremos contar algo muito ruim que está acontecendo com outra pessoa, para que essa pessoa possa olhar para essa situação e ver que ela não é tão ruim assim. Só que o tamanho de um problema sempre é de acordo com a própria pessoa dentro do problema. Um problema que você olha de fora, ele pode parecer pequeno para você, mas dentro do problema uma pessoa pode estar realmente sofrendo de uma forma muito grande, ou seja, com um sofrimento muito forte. Então, o que você pode fazer é acolher, o que você pode fazer é ouvir e criar uma empatia. E caso a pessoa realmente peça, você trazer uma solução. E agora, como lidar com pessoas que fazem isso conosco? Que quando nós estamos com alguma situação, nós vamos desabafar e essas pessoas sempre têm esses comentários e até mesmo lidam assim com a vida delas. Veja que muitas vezes você não pode dar opinião quando uma pessoa não te pedir opinião. Mas se você tiver intimidade,
Perceba que essa pessoa precisa muitas vezes de ajuda, ela precisa encarar os problemas, ela precisa buscar por isso porque vai ficar doente. Todo problema emocional não tratado, todo problema emocional que somatiza, ele acaba deixando a pessoa doente. Então, tratar o problema, olhar o problema de frente e dessa forma superá-lo vai sempre trazer benefícios. Só que, no entanto, é uma escolha muitas vezes das pessoas. E isso denota uma postura infantil, uma postura imatura, uma falta de inteligência emocional. Então, nestes casos, talvez seja necessário você se afastar dessas pessoas. Porque se isso não estiver te fazendo bem, se isso for tóxico para você, perceba que permanecer ali é uma escolha sua e toda escolha tem suas consequências. Então precisamos avaliar: isso está me fazendo bem? Isso realmente faz sentido? Se não faz sentido, se afaste. Se não faz sentido, se preserve, se proteja, para que você possa também não acabar sendo afetado, afetada por esse tipo de situação. E agora eu quero deixar algumas dicas para você também, para que você possa entender que muitos dos nossos sentimentos negativos, eles provêm de alguns hábitos que nós temos, como por exemplo, entender que estamos cansados, que estamos ansiosos, que estamos chateados, pode vir de uma noite mal dormida. Então, entender que muitas vezes comemos algo que não nos fez bem, ou estamos com fome, ou com frio, e olhar para esses sintomas também vai fazer com que nós entendamos: eu não estou legal por causa disso. Então, buscar por hábitos saudáveis vai ajudar muito nas nossas emoções, vai nos tornar mais positivos sem que nós precisamos alimentar uma positividade. Como, por exemplo, a atividade física. Ela libera hormônios do bem, ela libera substâncias do bem-estar, serotonina, dopamina, que vão você se sentir melhor. O autocuidado, cuidar de si, levantar, tomar um banho, fazer skincare, no caso de uma mulher, fazer uma maquiagem, se olhar no espelho, isso vai fazer com que a sua autoestima melhore e dessa forma você vai se sentir melhor. Agradecer, ter uma rotina de gratidão, ter uma rotina de viver no aqui, no agora, olhando para a sua vida de uma forma grata, sem que tenha nenhum problema, mas como uma rotina mesmo, vai fazer com que você consiga alimentar cada dia mais uma positividade saudável, que você cada dia mais exerça a psicologia positiva na sua vida. Tomar água, se alimentar bem, fazer uma atividade física. Veja que tudo isso não tem como objetivo estética, saúde e o corpo no sentido físico, mas também no sentido emocional, para que você tenha uma vida mais leve e que você também possa se relacionar com pessoas que vibrem nessa mesma frequência, mantendo um hobby, momentos de lazer, com amigos e tendo assim uma positividade saudável, encarando os problemas, encarando que a nossa vida não é uma linha reta. Se for uma linha reta, lembra que lá onde tem um aparelho que mostra uma linha reta, isso é a morte. A nossa vida é feita por altos e baixos. E por fim, eu quero deixar uma ilustração para você. Na Semana Santa, nós temos no final a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa. Como que eu quero relacionar isso com a vida? Sexta-feira Santa é o dia que Jesus morre, é um dia de tristeza, é um dia de lamentação, é o dia que os cristãos viram que ele morreu, que acabou, que tudo aquilo que eles acreditavam terminava ali. Então, muitas vezes na nossa vida nós teremos dias, ou momentos, ou fases de tristeza, de luto, de fracassos. Existe também o Sábado de Aleluia. O Sábado de Aleluia é aquele dia que nada está acontecendo. Nós estamos vivendo na nossa rotina, estamos em paz, mas também não estamos muito felizes, mas também não estamos muito tristes. Estamos ali, vivendo o nosso dia, que são a maior parte dos nossos dias. E no Domingo de Páscoa? O Domingo de Páscoa é o dia da ressurreição, é o dia da celebração. É o dia em que vivemos aquele dia tão esperado de um casamento, nascimento de um filho, a formatura, lançamento de algum produto, começamos um novo trabalho, passamos num concurso. É o dia do entusiasmo, da alegria, da festa. E que existe sim em nossas vidas, mas que não é todos os dias.
Então, olharmos para a nossa vida dessa forma vai fazer com que entendamos que sim, teremos dias de Sexta-feira Santa, teremos dias de Sábado de Aleluia, que são a maior parte dos dias, e teremos dias de Domingos de Páscoa. E esses momentos precisam ser vividos, lembrando sempre, quando você estiver na tristeza, vai passar. Quando você estiver na alegria, vai passar. Mas quando você olhar para os lados e ver alguém assim, lembre essa pessoa também. Vai passar. E está tudo bem não estar bem. O importante é que você não esteja, na maioria dos seus dias, vivendo na tristeza e também perceba que a maioria dos nossos dias nós não estaremos nesse entusiasmo todo. Porque são momentos pontuais, são momentos que a gente precisa realmente esperar por eles, celebrá-los, guardar as lembranças, mas vivermos na nossa rotina, no nosso dia a dia, no momento de paz. Então perceba que a nossa vida ela pode ser comparada a esses 3 dias. Teremos dias tristes, dias em que estaremos sem um pico de alegria ou de tristeza e dias mais felizes. O importante é que não fiquemos nos extremos por muito tempo, porque quando estamos muito tristes por muito tempo, isso pode nos levar a um processo depressivo. E quando estamos muito felizes por muito tempo, alimentando e retroalimentando, isso pode também nos levar para a positividade tóxica. E agora eu quero saber de você. Como tem sido a sua vida em relação a isso? Você tem tido experiências com pessoas ou até mesmo você tem se cobrado uma positividade que não tem sido legal para você? Comente aqui. Não deixe de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam encarar esses momentos desafiadores com mais leveza, com aceitação, superando e assim vivendo de forma mais leve e mais feliz.